Mais uma vez, bom dia, Dr. Sérgio Godinho. Seja bem-vindo ao Centro Harmonia e, mais concretamente, ao Centro Multimédia do Harmonia. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para ouvir de si, depois da visita curta efetuada e da troca de impressões que tivemos, qual é a sua opinião sobre o processo de implantação e disseminação da arbitragem em Angola e dos outros métodos alternativos de redução de conflitos e o que é que espera aqui do Harmonia para que possamos concretizar os nossos objetivos, que em última instância é contribuir para que o princípio constitucional de acesso ao direito e tutela jurisdicional efetiva, prevista no artigo 29 da Constituição, se concretize, que afinal é um desafio de todos nós angolanos, de toda a sociedade e não somente do Estado e do Executivo. Certamente. Meus agradecimentos, professor José Semedo, e muito bom dia para si também e para todos quantos hão de assistir-nos num outro momento. Bem, eu, em nome do Ministério da Justiça e da Direção Nacional de Resolução de Conflitos em particular, agradeço a forma muito aprazível como fomos recebidos e honrosa. Estamos aqui numa missão institucional que se prende com o serviço de supervisão, ou melhor, com o dever de supervisão e também de interação, porque não, com os centros de resolução de conflitos, que, como sabemos todos, são instituições autorizadas pelo Ministério da Justiça no âmbito da extensão daquela que é a atividade do Estado no capítulo da resolução de conflitos, que, nos termos daquilo que estabelece a nossa Constituição e a lei, não é? Temos o que doutrinalmente se chama de sistema multiportas, ou seja, não temos uma única porta virada para o Judiciário, mas temos também, para os tribunais judiciais, mas temos uma porta muito mais aberta que nos leva para outros métodos de resolução de conflitos e assim, nesses termos, nasceram os centros de resolução extrajudicial de conflitos. E o Harmonia é um deles, é o primeiro centro criado, o autorizado, e que tem estado a fazer o seu caminho, naquilo que me pude perceber e porque conheço a história do Harmonia de outros tempos, lembrar aqui que já pertencia a essa equipa também, e foi a minha grande escola, a semelhança da Universidade de Gregório Semedo, do grupo Intelectos. Mas pronto, feita aqui essa declaração de interesses, eu manifesto que, de facto, daquilo que tivemos como ilações foram as melhores, no sentido de que vimos instalações muito modernas, com salas muito aprazíveis para se trabalhar, quer a nível da arbitragem, quer a nível da mediação, e confesso, para mim, a mais grata surpresa, a Caiula, que é o novo centro, se assim podemos dizer, o novo serviço do Harmonia, que se prende com a área do multimédia. Nessa altura em que vivemos as dificuldades relativas à pandemia e as limitações decorrentes da circulação e movimentação de pessoas e bens, faz de todo sentido termos um serviço como este, que nos permite facilitar, que nos permite aproximar os árbitros, os mediadores, as partes, os peritos, as testemunhas, e poder, a partir destas plataformas, realizar os procedimentos de resolução de conflitos de forma muito mais atempada e adequada, cumprindo o desiderato fundamental, ou pelo menos um deles, que é a celeridade e agilidade dos procedimentos de resolução de conflitos extrajudicial. Então, professor, estou muito grato e bastante surpreendido pela positiva com aquilo que foi possível encontrar aqui no Harmonia. Na verdade, foi criado exatamente para contornar as dificuldades decorrentes da pandemia. Como disse muito bem, a pandemia trouxe-nos muitas desgraças,
Mas, como eu gosto de dizer, não há desgraças que sejam 100% negativas. Exatamente. Em toda desgraça há sempre aspectos positivos. E no meio dessa desgraça, nós entendemos que deveríamos investir nesta área exatamente para podermos continuar a realizar as nossas atividades no domínio da resolução de conflitos através dos meios tecnológicos modernos que hoje a informática e as novas tecnologias de comunicação nos permitem. Sabemos que tradicionalmente as arbitragens, as mediações eram resolvidas presencialmente, mas diante deste contexto pandémico, resolvemos fazer esse investimento para que possamos realizar, ainda assim, online, as nossas atividades. Mas esse centro tem um pendor muito particular. Como sabe, o Centro Harmonia tem dentro de si 3 subcentros. O Centro de Estudos e Promoção dos Métodos Extrajudiciais de Resolução de Conflitos, o Centro de Mediação e Conciliação e o Centro de Arbitragem. Ora, no domínio da formação e da divulgação dos métodos extrajudiciais de conflitos, o Centro tem um papel preponderante. Porque nós queremos aproveitar estes mecanismos tecnológicos para darmos formação às pessoas, formação aos operadores da justiça, a fim de que possamos, na mesma, fazer o nosso trabalho sem necessidade de ter as pessoas todas aqui fisicamente. Então, o centro multimédia da Ocaiula é uma empresa do grupo Intelectos, serve exatamente para contornarmos as dificuldades da pandemia. É um centro, como viu, moderno, com tecnologias de ponta, e hoje estamos aqui a testar a capacidade não só dos equipamentos, mas também a capacidade das pessoas que estão aqui. Portanto, se alguma coisa correr mal, saibamos todos que estamos num teste, e nós dois somos os cobaias nesse aspecto. Portanto, esteja à vontade. E mais do que isto, quero dizer o seguinte: o centro está aqui, como sempre, como o próprio Harmonia, para, em cooperação com os demais centros, em cooperação com a Direção Nacional de Resolução de Conflitos do Ministério da Justiça, promovermos os métodos extrajudiciais de resolução de conflitos. Porque sabe qual é o meu pensamento? Eu creio que nós todos juntos somos poucos para os desafios que temos. Daí a minha proposta, no sentido de criarmos uma espécie de um conselho de centros de resolução extrajudicial de conflitos de Angola, a fim de concertarmos as nossas ideias, a fim de discutirmos os nossos projetos e andarmos juntos. Porque é tempo de Angola, depois da aprovação da lei de arbitragem voluntária, depois da adesão à Convenção de Nova Iorque, a Convenção de Nova Iorque sobre o reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras, sei que estamos também a tratar no sentido de aderirmos à Convenção de Washington de 1965 sobre o Centro Internacional de Resolução de Conflitos de Investimento. É tempo de nós nos organizarmos. É tempo de nós trabalharmos no sentido de Angola ser colocada nessa rota de resolução de arbitragens internacionais, porque só teremos a ganhar com isso. Portanto, este é um desafio que nós assumimos e gostaríamos de partilhar consigo, enquanto diretor nacional, a fim de não perdermos esta cadência. E digo mais, professor, e associando-me àquilo que sabiamente acaba de trazer para aqui à mesa, é que o ambiente que hoje se coloca
é de todo propício para este efeito. Dizia muito bem o professor, a pandemia e a atitude que tomaram os diferentes Estados relativamente às medidas de cautela sobre a pandemia não podem ser vistas apenas como barreiras, mas também, em muitas delas, que trazem-nos oportunidades. No caso angolano, em concreto, e porque se discute, alguns ainda discutem a questão da constitucionalidade da arbitragem, há ainda quem, de facto, coloca a questão de saber se esses temas não são novos e por que razão vêm agora. Eu penso que nós podemos aproveitar a oportunidade para desmistificar um bocadinho disso, porque, na verdade, não são temas novos, não são institutos novos no direito angolano. Já vêm ensinados há muito tempo. Nós temos a arbitragem prevista na ordem jurídica angolana desde a adoção do Código do Processo Civil, não é? Nós temos a lei de arbitragem voluntária, bem mais recente, mas também é verdade que o Estado angolano, porque amigo da arbitragem, é dos poucos que temos uma resolução da altura do Conselho de Ministros, salvo erro, que aprova uma moção de engajamento do Executivo, exatamente na promoção dos métodos de resolução de conflitos, fazendo com que os diferentes órgãos do aparelho do Estado privilegiem, sempre que adequado, esta forma para a resolução dos conflitos em que o Estado angolano seja parte ou os entes públicos menores. E eu penso que é nessa senda que vem também, tenho certeza que é nessa senda que o Ministério da Justiça entendeu criar a Direção Nacional de Resolução de Conflitos, no sentido de promover, de criar centros, promover a criação de centros e dinamizar todo um processo do ponto de vista legislativo, do ponto de vista de regulamentar para a realização das arbitragens, das mediações e das conciliações. E eu acho que o Harmonia tem aqui uma palavra a dar, quer o Harmonia, quer os outros centros que agora estão institucionalizados e outros tantos que poderão certamente surgir com essas iniciativas que já as temos, as outras que se colocam no âmbito da promoção também, porque entendo que o ambiente que se cria hoje é bastante propício e não se pode, como falsamente se ouve falar a miúde, que o Estado pouco faz e o Estado não é amigo da arbitragem. E entendo isso porquê, professor? Porque o Estado angolano aposta e tem estado a fazer, a nível do Executivo, tomar várias iniciativas que promovem efetivamente. Já estamos aqui à questão da LAV, não é? Que é a Lei de Arbitragem Voluntária, temos a Lei de Mediação e de Conciliação de Conflitos, estamos no âmbito de uma série de reformas, e aliás que já vêm lá de trás, que nos permitiram, de forma indiscutível, mas para alguns ainda com algumas reticências, entendem a constitucionalidade da arbitragem, mas também há todo um ambiente que se cria em termos de oportunidades para a arbitragem, no que tange agora à zona de livre comércio, que nós vamos certamente fazer parte, ou já fazemos parte. Se coloca aqui o plano de privatizações, se coloca aqui as parcerias público-privadas. Tivemos muito recentemente, e o professor participou como relator, no Código Penal e Código de Processo Penal, agora a tutela inequívoca da possibilidade de criminalização, ou melhor, da criminalização de atos praticados por árbitros, à semelhança dos magistrados, de formas a conferir maior segurança e responsabilidade aos próprios árbitros, para além daquela que decorre do contrato que os vincula relativamente às partes. Temos recentemente também a aprovação da Lei dos Contratos Públicos, ou da Contratação Pública, que prevê também a via da arbitragem, como a arbitragem da mediação e da conciliação como formas de resolução de conflitos. A nível da atração de investimento privados, a própria Agência Nacional de Investimento Privados, a Lei de Terras e outros tantos diplomas que se apresentam de forma inequívoca como olhando para os métodos de resolução de conflitos extrajudiciais como vias privilegiadas para o efeito, para não falar da Lei Geral do Trabalho, não é? Que também nos trouxe, de facto, essa grande novidade. Eu penso que temos aqui uma autoestrada de condições objetivas criadas e que falta de nós, de facto, também fazermos a nossa parte. Okay. E quando digo de nós, professor, permita-me trazer aqui um bocadinho daquilo que profissionalmente também sou ou somos advogados.
E que, de facto, a primeira porta, me parece que alguém que vai fazer um investimento, alguém que tenha um problema, vai bater, é a porta do advogado. E é necessário trabalharmos também um bocadinho nesse quesito, não é? Para que os advogados percebam, tentando, se calhar, a nível daquilo que se fez na academia durante muitos anos, que é a cultura da judicialização, infelizmente, porque viu-se e criou-se esse como caminho único, não é? Tentar desmistificar e tentar trazer aqui uma outra forma de olhar para o conflito, para a forma de resolver o conflito, e perdermos um bocadinho aquela ideia da meia-noite clause, não é? Da cláusula da meia-noite, ou a cláusula champanhe, como alguns também chamam, que, pronto, é a última a ser resolvida, e já depois do brinde ninguém quer saber, e pronto, e coloca-se aquilo que é mais fácil. É o Tribunal Provincial da comarca A ou B, e esquece, de facto, de olhar para aquilo que seria o mais adequado para as partes. Tocou num conjunto de questões e situações extremamente pertinentes, que importa fazer uma retrospectiva para compreendermos a razão de ser do nosso projeto. Disse muito bem. A arbitragem arbitragens, outros métodos extrajudiciais de resolução de conflitos, como a negociação, a mediação, são métodos que sempre foram usados pela humanidade. Não é nada novo. Não é nada novo. Talvez seja novo para o nosso conhecimento e a nossa prática. Exato. Mas nós mesmo, através da Bíblia, do Antigo Testamento, damos conta que os humanos dessa época já resolviam os seus conflitos através da mediação, através da negociação, através mesmo da arbitragem. Exatamente. Há exemplos claros na Bíblia sobre isso. Portanto, o que ocorre é que o nosso conhecimento, o conhecimento da sociedade angolana relativamente aos meios extrajudiciais de conflitos, é que é diminuto, porque disse muito bem. Já o Código do Processo Civil não fala da arbitragem. É verdade que passamos por uma situação político-social que era pouco adequada para a realização dessas arbitragens, porque havia poucas empresas privadas, era tudo feito pelo Estado. Daí a nossa obrigação em promover o conhecimento disto. Nós aqui ao nível da Harmonia temos um plano de formação, de educação jurídica da população sobre a existência destes meios, a negociação, a mediação, a conciliação e a arbitragem. Temos um plano de formação para os empresários, porque é importante que os empresários saibam que existe também este caminho para a resolução dos seus eventuais conflitos. Agora, mais do que nunca, professor, com a zona de livre comércio, exatamente. Temos que formar ou capacitar, melhor, os próprios operadores da justiça, designadamente os advogados, os procuradores, os juízes, porque vão ter que lidar com volta e meia com estas questões. As pessoas dizem o seguinte: a justiça tarda, mas não falha. Eu tenho uma posição diferente. Justiça que tarda, falha. Porque ganhar ou perder tarde e a horas mais significa não ganhar ou perder muito mais. É preciso que as partes tenham conhecimento que há outros mecanismos mais céleres, mais eficazes para obter uma decisão em tempo útil. Em tempo útil. Aliás, o princípio constitucional de acesso ao direito e a tutela jurisdicional efetiva visa exatamente isso. O cidadão e as empresas, naturalmente, têm direito a uma decisão célere e justa em tempo útil. Porque receber uma sentença depois de 10 ou 15 anos, mesmo que seja favorável, significa não ganhar. Exatamente. E a parte que perde, se calhar perde muito mais. Perde muito mais. Eu enfatizo muito essa questão da formação, porque mesmo entre nós juristas,
entre os advogados, entre os operadores de justiça. Não há uma ideia clara, precisa, sobre estes métodos e sobre o seu funcionamento. Daí que tenhamos incluído no âmbito do centro a criação deste subcentro, que vai dedicar-se exclusivamente a esta matéria. Temos um plano de formação, mas estamos para iniciar muito brevemente, estávamos à espera somente dessa visita para iniciarmos, um curso de capacitação daqueles que vão ser árbitros e mediadores do centro. Muito bem. Por uma razão muito simples. Nós não temos dúvidas quanto ao conhecimento e à experiência que têm neste domínio. Mas precisamos que eles tenham um domínio relativamente ao regulamento do centro, porque sendo o Harmonia um centro institucionalizado, os conflitos são resolvidos aqui internamente com base no regulamento do Harmonia. Então é preciso que os árbitros, os mediadores e os conciliadores tenham conhecimento deste regulamento e o apliquem. Exatamente. Mas mais do que isso, é preciso que tenham uma capacitação em termos do Código de Ética e de Integridade Institucional do centro. Porque, como eu lhe disse, apesar de ser um centro privado, o que se faz ou o que se vai fazer aqui dentro é a resolução de conflitos, é justiça. Exatamente. Os árbitros têm competência jurisdicional, embora sobre aquele processo, mas têm competência jurisdicional. E nesse sentido, é preciso que os nossos árbitros, os nossos mediadores, se comprometam com estes princípios éticos e deontológicos. Disse muito bem. Hoje, com a aprovação do Código Penal, os árbitros podem ser responsáveis criminal e civilmente pelos danos que eventualmente causem às partes. Portanto, toda esta luta é no sentido de a justiça realizada aqui através do Centro Harmonia seja, de facto, uma justiça como o seu próprio nome indica. Então temos esse compromisso de capacitar os nossos árbitros, os nossos mediadores, relativamente ao regulamento do centro e relativamente ao Código de Ética e Integridade Institucional. E assinarem um termo de compromisso nesse sentido. Portanto, eu acho que é um desafio que vale a pena, porque, como lhe disse, a justiça tradicional, a justiça estatal é tradicionalmente lenta. Não é só aqui em Angola. Exatamente, é uma realidade. Aqui pode ser mais lenta, mas a justiça estatal é naturalmente lenta. Ora, o passo e o compasso das arbitragens não se compadecem com as pendências, as cadências do processo judicial. Aqui, como sabe muito bem, os prazos são fixados pelas partes para que os juízes arbitrais tomem uma decisão sobre esse processo. Sob pena de perderem o poder de jurisdição. Naturalmente. Exatamente. E serem responsabilizados por não cumprimento adequado. Exatamente. Os árbitros têm que tomar uma decisão dentro do prazo que lhe foi fixado pelas partes. Exatamente. Ou, não podendo ser, que seja negociado um novo prazo, mas as partes têm o controlo do processo. E, se as partes eventualmente não fixarem um prazo ao tribunal, o tribunal arbitral tem que ditar uma sentença dentro de 6 meses. Exatamente. Nos termos da LAV. Nos termos da LAV. Portanto, trata-se de um compromisso muito sério que todas as pessoas nele envolvidas têm que ser também sérias. Porque, apesar de ser uma justiça privada, é justiça. Estamos a tratar, como eu gosto também de dizer, de um elemento que é crucial para o ser humano. Eu sou património. Exatamente. Não podemos, digamos, estar a brincar à justiça com o património das pessoas. Este é o nosso compromisso e sei que não estamos sozinhos nessa luta. Há outros centros. Há a Direção Nacional de Resolução de Conflitos do Ministério da Justiça, que tem, não é por estar aqui a falar consigo, mas tem diante de si uma pessoa que é amante destes processos. Eu estou convencido que, se trabalharmos
trabalhando juntos e unidos, podemos muito bem ajudar Angola a ser cada vez mais amiga da arbitragem, porque tem razão. Angola tem estado a dar provas de que é amiga da arbitragem. Agora, precisamos de concretizar algumas coisas. Exatamente. Veja, esta adesão de Angola à zona do comércio livre vai com certeza absoluta trazer ao de cima. Eu espero que não. Mas o contrato é como o amor. Exatamente. No início é tudo uma maravilha, na execução é que são dos solos de alegria. Vai haver vários conflitos. Então nós temos que preparar-nos para que estes conflitos sejam resolvidos aqui, pelas vantagens que isto traz. Tirando a questão da pandemia, se o processo for resolvido aqui, as pessoas vão de vir para aqui, pagam bilhetes primordialmente na TAG, vão ficar aqui nos nossos hotéis, vão vivenciar aqui o nosso turismo, vão utilizar os nossos táxis, vão utilizar... Enfim, mas há ganhos diretos e indiretos que nos obrigam a uma preparação imediata para que as arbitragens se resolvam aqui. Por isso, eu acho que estamos no bom caminho. O que precisamos é de fazer com que as coisas aconteçam. Okay. Porque não basta querê-las para que elas aconteçam. É preciso que as pessoas que as queiram, as façam acontecer. Exatamente. E é o que nós queremos fazer. Exatamente. Professor, aproveitando essa deixa, é importante também esclarecer aqui um ponto que tem sido muito controvertido, ou pelo menos com algum desconhecimento das pessoas. A questão da constitucionalidade? Não por aí, porque essa também é verdade, é uma delas, mas espera, eu acho que essa questão da constitucionalidade já ficou esbatida, não? Já ficou esbatida, exatamente. Aliás, nós tivemos várias apresentações de ilustres juristas angolanos e constitucionalistas, dois deles pelo menos, estou lembrado do professor Raul Araújo e do professor Onofre dos Santos e também do professor Rui Ferreira, não é? E todos eles foram juízes do Tribunal Constitucional e se pronunciaram a esse respeito. Aliás, o próprio professor José Semedo também assim o fez, e penso que a comunidade arbitral angolana não tem dúvidas sobre a constitucionalidade da arbitragem. Não há dúvidas. Mas levanta-se aqui outra questão que, do ponto de vista prático, é que parece-me haver algum receio de se trazer para Angola, se trazer para as instituições arbitrais angolanas, no caso os centros, as arbitragens em conflitos que sejam partes, empresas angolanas ou particulares, que muitas das vezes nós assistimos a serem levados para a CCI, a serem levados para centros estrangeiros. Muito recentemente tomei o conhecimento que no relatório da Fiesp-Ciesp também constam arbitragens de partes angolanas. Será que há algum receio, não sei qual é o ponto de vista do professor, será que há algum receio das partes em deixarem essas arbitragens para serem resolvidas em Angola? O que é que nos pode trazer o Harmonia em termos de mais-valia? Será que há uma limitação do uso exclusivo dos termos e regulamentos do Harmonia? Ou é possível, à luz da arbitragem ad hoc, acolhermos as arbitragens nos termos daquilo que as partes entenderem ser o melhor regulamento para elas? Ou seja, a aplicação do regulamento de uma outra entidade arbitral estrangeira, ou os termos que assim entenderem, a lei modelo da UNCITRAL ou qualquer outra que assim entenderem, e resguardarem-se naquilo que tenham eventualmente como mais caro, não é? Que é ver o regulamento, por exemplo, da CCI ou de uma outra organização a ser aplicado aqui em Angola. Ou seja, é imperioso que as partes convencionem nos termos e na necessidade de realizar essas arbitragens fora de Angola para terem o mesmo efeito e qualidade que pretendem? Há várias razões que estão na base disso, embora não justifique. Há várias. Eu citarei algumas. Liminarmente, é preciso reconhecer que poucos são os advogados, pelo menos eram advogados, que participavam nas negociações dos contratos, conheciam esta matéria. Poucos. Temos que reconhecer isso. E mesmo os que conheciam essas matérias, apresentam deficiência em termos de capacidade negocial para essa solução. Muitos advogados, colegas nossos, disseram-me que as propostas vinham de fora sobre
o local da resolução de arbitragem para eventuais conflitos, eles puramente não discutiam a cláusula. Porque muitos deles nem sabiam bem o que aquilo significava. Eu já tive colegas que nos disseram, eu várias vezes vi lá, arbitragem resolvida, CCI de Paris, eu nem sei o que é isso, CCI de Paris. LCIA, eu nem sei o que é. Mas pronto. Achou engraçado e colocou no contrato. Essa é uma das razões. Segundo, o desconhecimento que a arbitragem pode ser resolvida ad hoc ou de forma institucionalizada. Por que razão não optaram por uma arbitragem ad hoc realizada em Luanda? Falta de argumentos. Falta de capacidade negocial sobre isso e desconhecimentos. Mas há uma razão muito profunda. É que a parte estrangeira normalmente não aceitava, e ainda agora aceita com muita dificuldade, que a arbitragem seja realizada em Angola, por causa da importância da sede da arbitragem na execução da sentença. E Angola, estou a falar nessa altura, não tinha sequer aderido à Convenção de Nova Iorque sobre a execução de sentenças de arbitragem estrangeiras. Logo, a parte vencedora, imagino que fosse estrangeira, teria dificuldades em executar uma sentença arbitral caso a parte condenada não aceitasse o cumprimento pronto da sentença. Exatamente. Porque se Angola fosse, e agora é, parte da Convenção de Nova Iorque, de 1958, sobre o reconhecimento e execução da sentença arbitral estrangeira, a execução seria mais fácil. Seria mais fácil porque seria simplesmente uma espécie de uma homologação do tribunal competente angolano. Exatamente. Por isso é que Angola, ciente, de maneira muito assertiva, aderiu à Convenção de Nova Iorque sobre o reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras. Facilitou um pouco. Mas ainda assim, há o receio das empresas estrangeiras, porque no âmbito da Convenção de Nova Iorque sobre resolução e reconhecimento e execução da sentença arbitral estrangeira, o tribunal competente pode ainda assim impedir que a sentença seja executada se eventualmente houver violação dos princípios da ordem pública. Quer dizer, havia sempre uma defesa. Por isso é que se está a trabalhar, agora eu sei, tenho esse conhecimento, na adesão à Convenção de Washington, de 1965, que cria o Centro Internacional de Resolução de Conflitos entre Estados e Investidores de um outro Estado. Por quê? Porque nos termos da Convenção de 1965, Convenção de Washington, já não há esta necessidade. As sentenças arbitrais produzidas no âmbito do centro são diretamente executadas em qualquer país que faça parte da Convenção. O que significa que a parte vencedora, se quiser, pode executar a sentença em qualquer país que seja menos. Facilita. Eu acredito que com a adesão a esses dois instrumentos internacionais, Angola já possa albergar a arbitragem dessa natureza. E o centro, o CIRD, quando falo do CIRD, só falo daquelas arbitragens, isso é muito importante, né? Daquelas arbitragens em que o Estado é parte. Temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos estado a assinar acordos de cooperação, acordos de BITs, acordos bilaterais de investimentos, chamados BITs, os famosos BITs, Bilateral Invest Treaties, em que, havendo um conflito entre o Estado e, quando digo Estado, quer dizer o Estado ou uma empresa pública ou um instituto dependente do Estado, para um conflito com a empresa, a arbitragem é feita no âmbito do centro e a sentença é diretamente executada, sem necessidade desse tratamento prévio, saber se há violação de princípios de ordem pública ou coisa parecida. Executa a sentença como se fosse a sentença do seu próprio tribunal. Portanto, daí a razão de formarmos pessoas
nesses domínios para que sejamos conscientes das vantagens disso, mas também dos riscos que nós corremos. Exatamente. Daí a necessidade de formação dos próprios representantes do Estado, saber como é que devem negociar os contratos, quando e como devem vincular o Estado, quando é que o Estado pode ser considerado validamente vinculado a um determinado contrato. Há problemas muito sérios que nós temos que debater entre nós, os arbitralistas, entre as pessoas que estão diante dos centros, para que tenhamos todos consciência da vantagem de Angola participar nisso, mas também dos riscos que eventualmente correm. Exatamente. Aliás, fraseando aqui o professor, somos apaixonados pela arbitragem, mas não temos uma paixão platónica. Ou seja, não podemos olhar para tudo e pensar que são flores. Há exatamente uma série de inconvenientes. A arbitragem tem muitas vantagens, mas também tem muitos riscos. Tem seus riscos, exatamente. Aliás, mesmo relativamente ao CIRD, há muitas críticas, há muitas suspeições. Agora, o importante é estarmos lá dentro, para podermos, digamos, tirar as vantagens disso. Não podemos fugir ou fazer o papel da avestruz, que mete a cabeça na areia e fica com o corpo todo de fora pensando que está tudo resolvido. Tem que trabalhar. Não, mas professor, ainda neste quesito que levantamos relativamente aos centros, à realização das arbitragens em Angola, no estrangeiro, sejam arbitragens ad hoc ou internacionais, se coloca também aqui a possibilidade, e é importante que as pessoas que querem arbitragem, que buscam uma solução por via da arbitragem, percebam que se não há, por razões objetivas e estratégicas, a possibilidade ou não se justifica ter como sede da arbitragem Angola ou uma instituição arbitral angolana, é sempre possível, e até por razões que se prendem com economia de tempo e economia financeira, realizar audiências e diligências em sede dessas mesmas arbitragens que têm como sede um tribunal arbitral no estrangeiro, em Angola. Eu posso muito bem, e aqui, estando nessa sala multimédia, não é, solicitar por via de um acordo de cooperação ou as próprias partes em sede de uma arbitragem ad hoc, que de facto a audição de ou a inquirição de uma testemunha, a audição de um perito ou um dos árbitros que por qualquer razão, e aqui a pandemia é uma delas, não tenha possibilidade de deslocar-se para o estrangeiro, poder realizar aqui de forma online, não é, a sua participação neste conflito ou neste tribunal. Ou seja, é possível então nós também trabalharmos na captação de arbitragens e na captação de visas, que não podia deixar de ser, também por via desses serviços prestados por entidades privadas e com o uso da tecnologia. Eu tocou num assunto que importa sublinhar e esclarecer. O Harmonia é um centro de arbitragem institucionalizada. Significa que a resolução dos conflitos, desde que as partes tenham no seu contrato uma cláusula modelo que atribua competência à Harmonia para a resolução dos conflitos, ou assine, depois do surgimento do conflito, um compromisso arbitral para ser resolvido no âmbito da Harmonia, nós podemos também realizar arbitragens ad hoc. Ou seja, há aí empresas, escritórios de advogados, que participaram ou participam num contrato em que há uma cláusula, uma convenção arbitral, em que não atribui competência a nenhum centro institucionalizado. Querem utilizar os nossos serviços, os nossos meios, os nossos equipamentos para a realização dessa arbitragem, nós podemos também fazer isso. Não é obrigatório que seja uma arbitragem institucional. Não é obrigatório. Ou seja, eu não tenho uma cláusula arbitral conferente de competência à Harmonia, então não posso ir à Harmonia. Não, pode. Os nossos espaços físicos, os nossos equipamentos, o nosso pessoal, os nossos serviços, estão também disponíveis para aquelas arbitragens ad hoc. Por exemplo, duas equipas de advogados, digamos, julgados, poderiam resolver essa arbitragem no seu escritório, mas ou não tem escritório espaço suficiente, ou não está bem localizado, ou coisa parecida, pode utilizar aqui os nossos serviços. É essa a grande diferença de arbitragem Harmonia e arbitragem no Harmonia. Muito bem.
Portanto, não é obrigatório que tenha uma cláusula prévia, uma convenção arbitral prévia para o Centro de Harmonia. Não. Surgiu o conflito, vamos ali ao Centro de Harmonia, registramos, assinamos um termo de compromisso e eles utilizam os nossos espaços. Ok. Temos aqui várias salas, várias condições, equipamentos, comunicação, etc, etc. Ok. E com esse centro multimédia facilita porque se o Tribunal Arbitral quiser ouvir alguém ou coisa parecida e não poder ser com a sua presença física, pode ser através dos equipamentos que nós temos aqui. Portanto, facilita grandemente e quem diz a arbitragem diz também a mediação. Exatamente. E quem diz arbitragem e mediação diz também uma coisa que as pessoas não ligam muito. E disse-nos ali da sua intervenção, que é a negociação do conflito. A negociação do conflito, que normalmente aparece em primeiro lugar. Eu digo sempre negociação, mediação, conciliação e arbitragem, por causa do seu grau de complexidade e da sua eficácia. Mas repara, disse muito bem, por vezes há um conflito entre duas empresas e nenhuma delas quer romper o contrato. Querem apenas exatamente, negociar o conflito, quer dizer, resolver esse conflito e continuarem a manter a relação contratual. Isto depende muito do papel dos advogados. Os advogados é que são capazes de convencer as partes, de instruir as partes que, surgido o conflito, a solução não é nem ir ao tribunal e não necessariamente acabar com o contrato. Exatamente. Por vezes, os contratos resolvidos, os conflitos de certos contratos, resolvidos através da negociação, criam condições propícias para uma relação muito mais duradoura. Porque na altura em que assinaram o contrato, a capacidade de previsão não foi total e não viram todas as nuances da execução do contrato. Surgido o conflito, podem muito bem dizer, aqui nós falhamos, aqui nós devíamos ter dito isso, aqui nós devíamos... Vamos lá corrigir o contrato. E chama-se negociação do conflito. Fui prejudicado em tanto, você foi prejudicado em tanto, vamos ver como é que criamos aqui um sistema de compensação, mas não para rompermos o contrato, para continuarmos essa relação contratual de maneira mais forte, de maneira mais inteligente. Portanto, eu gostei quando disse da negociação do conflito. Exatamente. Aliás, professor, é muito a ideia que está por detrás de outra forma de resolução de conflitos de modo extrajudicial, que aqui entre nós não tem ainda muita força, não tem sido utilizado, que são os comitês de dispute board. Exatamente. Os comitês de dispute board, na verdade, funcionam como uma forma de prevenção. Exatamente. Ou seja, atuando diretamente lá onde está a execução do contrato, reunindo imediatamente, tão logo se dê a causa que possa fazer despoletar uma situação de incumprimento ou de um vício grave ao contrato e é resolvido na hora. Tem toda a razão. Aliás, no âmbito desses processos formativos que nós vamos desencadear, temos que demonstrar às pessoas que não existe somente a negociação, a mediação, a conciliação e a arbitragem. Há uma série de outros métodos preventivos que podem e devem ser utilizados para evitar o conflito. Não é necessariamente houve um conflito, rompemos e... Não. Esse tipo de soluções muito usadas nos Estados Unidos da América... O CIRD usa. O CIRD tem comitês de dispute board. Exatamente. Vamos lá ver onde é que isto está a falhar. Vamos lá ver onde é que você falhou, onde é que não sei o quê. Vamos ver onde é que esse contrato é passível de conflitos lá mais à frente. E, preventivamente, resolve os problemas. Portanto, aqui nós não estamos, é bom que se diga isso, principalmente para os nossos incrédulos, para os nossos juízes, nós não estamos num processo de luta contra os tribunais judiciais ou muito menos contra os juízes. O que nós queremos é, nos termos da lei, oferecer um outro caminho às partes eventualmente em conflitos que permita a resolução do seu conflito em tempo mais hábil e com menos custos. Exatamente. Porque quando se vai a tribunal, e sabe disso muito bem, quando se vai a tribunal, a lógica é win-lose. Ou você ganha e eu perco, ou eu ganho e você perde. E os próprios advogados, que são formados e formatados nesta lógica,
vão lá com todas as armas, eu estou com contra o doutor Sérgio Godinho, eu vou mostrar-lhe que eu sou capaz. Então há aí uma lógica de confronto, etc, etc, e ficam incapazes de ver soluções intermédias. Exatamente. E que muitas vezes chocam o interesse da própria parte que ele representa. Claro. Ou seja, o advogado acaba por tornar o processo judicial uma forma de se degladiar até com o próprio advogado da parte contrária e esquece do interesse do seu constituinte, que muitas vezes é, professor, a busca, aliás, que sempre é, eu tenho dito, ninguém vai para o tribunal à busca de sentença, vão à busca da resolução do litígio. E se é possível conseguir a resolução do litígio por outras formas, melhor. Mas esta que é uma das grandes diferenças entre os processos extrajudiciais e os processos judiciais. É que nos processos judiciais, depois de entregue o caso aos advogados, eles tornam-se donos dos processos, donos dos interesses em causa e ponto final. Nos processos extrajudiciais, não. As partes têm o controle efetivo do seu processo do princípio ao fim. Exatamente. São eles, são as partes que dominam o processo. Em relação aos prazos, em relação às soluções, ou coisa parecida. Portanto, nós temos que fazer esta formação que é ao longo de toda a vida. Não é com 2 ou 3 formações que vamos conseguir isso. É um trabalho permanente para que possamos ajudar o país, a sociedade, o Estado, as pessoas a trabalharem para a redução da litigiosidade social. Sabemos que é normal haver conflitos, faz parte da fisiologia social, mas nós podemos prevenir ou resolver os conflitos com menores custos possíveis. E normalmente, ao contrário do que acontece com os processos judiciais, os advogados nos processos extrajudiciais cooperam entre si na busca de soluções consensuais. Ao passo que nos tribunais não, nos tribunais quase que não se falam. E quando saem, no final do julgamento, saem de costas viradas uns para os outros, e já não se falam para aquele fulano disse-me isso, aquilo. Aqui não. Aqui, para além das partes terem o controle do seu processo, dos seus interesses, aqui as partes cooperam. Mesmo a nível da arbitragem, que é um processo heterocompositivo, em que há uma sentença no final, como acontece nos tribunais judiciais, o tribunal arbitral está obrigado a tentar a conciliação entre as partes. Para além disso, se as partes considerem o poder de julgar de acordo com a equidade, o tribunal arbitral pode muito bem, sem amarrar-se à dureza da lei, encontrar soluções equânimes, soluções equilibradas. Os brasileiros chamam de ganha-ganha, ou seja, ninguém perde. Win-win. Exatamente. Win-win. Porque é possível saírem todos ganhando. Serem todos ganhantes não quer dizer que você não perca alguma coisa, mas você, para ganhar algo, tem que dar alguma coisa, tem que perder alguma coisa. Win-win. E por mais, eu tenho dito isso, por mais que uma parte pense que a razão seja do seu lado, não tem certeza de que o juiz lhe vai dar razão. Exatamente. Não tem. Ao passo que, na negociação, na mediação, na conciliação e mesmo na arbitragem, as partes podem conciliar os seus interesses, encontrar soluções consensuais e continuarem com a sua relação contratual em moldes mais vivos. Exatamente. Esta é uma grande vantagem dos métodos, chamados métodos autocompositivos, seja a negociação, a mediação, a conciliação e a própria arbitragem. A arbitragem continua a ser um método autocompositivo, ou seja, são as partes que compõem os seus litígios, porque tem uma base privada. É preciso que as partes celebrem um contrato, uma convenção de arbitragem para a resolução do seu conflito. Mas são matérias, doutora, que nós, como eu lhe disse, nós falamos não só com conhecimento, mas com sentimento, e precisamos de partilhar este conhecimento e esse sentimento com as pessoas que operam na justiça, mas também com a própria sociedade. Exatamente. Com a própria sociedade, para que tenhamos cada vez menos conflitos e, quando eles surgirem, tenhamos soluções que sejam
consensuais. Exatamente, e mais adequadas. Professor, fica aqui duas notas importantes, três notas. Uma primeira, e reconhecendo aqui alguma celeuma da parte dos advogados, meus pares, que de facto temos muita cultura de judicialização e tendencialmente levamos os processos para os tribunais e acabamos por deixar de lado uma obrigação estatutária, que é de observar se diante daquele litígio e nas circunstâncias em que ele se coloca, há ou não a possibilidade da resolução por outra via que não a via judicial e dar primazia a esta via, por um lado. Por outro lado, e a segunda nota vai para os centros de arbitragem, e que de facto é possível, e para as partes que recorrem à arbitragem, é possível sempre fazê-lo, e a arbitragem tem essa grande mais-valia, porque permite que as partes não tenham apenas que submeter às sevícias ou às situações circunstancial que ocorrem numa demanda judicial, mas elas próprias podem prevenir isto a partir do momento em que têm a liberdade de constituir o próprio tribunal arbitral no momento da escolha do centro de arbitragem que pretendem submeter o seu conflito, escrutinando com a ajuda dos seus advogados o regulamento, as taxas, o tipo e a qualidade dos árbitros que temos nesses centros, de formas a também poder esbater, professor, aquela questão que se levanta sobre o facto da arbitragem ser muito cara ou não. Na verdade, muitas vezes nós escolhemos mal, não temos em conta que a CSI, por exemplo, tem um colégio de árbitros e uma taxa muito cara, e que eu posso ter num centro em Angola, no Harmonia, no CAIA, no CREL ou qualquer outro dos centros que nós temos, a mesma qualidade de arbitragem sem que seja feita naquelas instituições que têm, por várias razões, níveis muito mais altos a nível no que respeita a preços e a custos para a própria arbitragem. Então, eu acho que essas duas notas fundamentais são importantes, e aqui, de facto, uma nota positiva, e mais uma vez, por essa oportunidade, por esse encontro que aqui muito saudável tenho com o meu grande professor. Aliás, professor de quase todos nós, se não todos. Não sou professor, não. Embora a modéstia não lhe permita assumir, mas pronto, é de facto um dos pioneiros, se não o grande pioneiro do ensino da arbitragem em Angola, e a iniciativa do Harmonia e do CAULA, que nos traz então essa grande mais-valia a nível da promoção dos métodos adequados de resolução de conflitos. Olha, obrigado por estas amáveis palavras. Mas vou dizer-lhe a mesma coisa que eu disse quando comecei a dar aulas na faculdade. Eu tinha acabado o curso e meses depois comecei a dar aulas. E ao 5º ano, das cadeiras ao 5º ano. É verdade que eu estou na docência desde 1972 e não era assim uma grande... Eu ainda não tinha nascido, professor. Eu não tinha nascido ainda. E não era uma grande novidade para mim dar aulas, mas era uma grande responsabilidade estar dentro de uma turma do 5º ano, contendo pessoas, integrando pessoas que eram minhas colegas no curso e que, por alguma razão, não terminaram o curso. Eu, nessa altura, disse-lhes, e ainda digo, apesar de este ano fazer 49 anos de docência, em setembro, eu não me considero professor de ninguém. Não me considero. E isto não é falsa modéstia. O que eu disse na altura foi o seguinte: eu sou um colega vosso que teve a chance de passar por aqui primeiro que vocês e se sente na obrigação não de dizer-vos aquilo que vocês devem fazer ou devem pensar. Estou aqui na minha obrigação de dizer como é que eu pensei e fiz para chegar até aqui. Se isso vos puder ser útil, terei cumprido a minha missão. Aqui, no Harmonia, é a mesma coisa. É verdade que tive o privilégio de ser o primeiro professor angolano de arbitragem comercial internacional e direito de comércio internacional. E é esta a minha área de especialização. Mas eu subscrevo a afirmação de Sócrates: eu só sei que nada sei. Porque, na verdade, quanto mais a gente sabe, ou quanto mais a gente pensa que sabe, mais dá conta que tem para saber. O saber é infinito.
nunca é absoluto. Portanto, eu estou aqui ainda para continuar a dar a minha contribuição. E neste domínio que eu considero nevrálgico para o equilíbrio, para a salutar relação entre as pessoas e entre as empresas, que é a questão da justiça. Eu lembro-me muito bem do artigo 29, porque participei na sua redação da Constituição. Nós precisamos de trabalhar para que o acesso ao direito e a tutela jurisdicional e efetiva se concretize no nosso país. E isto não é possível somente através dos métodos judiciais. Por mais que os tribunais se estruturem, por mais tribunais que a gente crie, por mais equipamentos, por mais dinheiro que o Estado tenha, nunca os tribunais judiciais serão suficientes para a demanda litigiosa que existe. Então, é nossa função, é nossa responsabilidade política e social contribuir para isso. Portanto, o Harmonia está aqui disponível para contribuir com o Ministério da Justiça, com a sociedade, para que este desiderato se concretize. E uma palavrinha relativamente à questão dos custos da arbitragem. É voz corrente de que a arbitragem é cara. Meu caro doutor Sérgio, as pessoas que dizem que a arbitragem é cara, a essas pessoas eu pediria para que fossem fazer cálculos sobre o custo dos processos judiciais. Os custos em si, as taxas, emolumentos, etc, etc. Mas que calculassem também os prejuízos que têm na obtenção de uma sentença depois de 10 ou 12 anos. E são custos. Se me perguntar, a arbitragem é barata? Barato ou caro depende da qualidade de serviços que você tem. Exatamente. Nota uma coisa. Como é que nós poderíamos ter uma arbitragem a preços bagatela, sabendo que você pode ter, como juízes, árbitros escolhidos por si e da melhor qualidade que há no mercado? Como é que você quer ter, por nada, gratuitamente, juízes arbitrais especialistas na matéria? Isso é uma garantia de que o seu processo será bem resolvido. Não é falar mal dos tribunais judiciais, mas não sabemos que nos tribunais judiciais os processos caem nas mãos do juiz, independentemente da especialidade dele. Aliás, isso não é depreciado. Não é depreciado. Essa é uma realidade. É uma realidade. É feita por sorteio. Exato. E isso é de lei. Não é? Então... por sorteio. Quer dizer, o juiz estatal, da mesma forma que tem um processo sobre construção de pontes, pode ter um processo sobre família, pode ter um processo sobre whatsoever. Na arbitragem, não. Na arbitragem, as pessoas, com base na lista de árbitros que nós temos e de mediadores, por especialidades, as partes escolhem os árbitros que, em termos de especialidade, eles consideram que são os melhores para o seu assunto. Exato. Se eu tenho uma arbitragem sobre a construção de uma ponte, não vou buscar um árbitro cuja especialidade é direito de família. Vou buscar um árbitro que tem experiência sobre pontes, sobre a construção de pontes, sobre matéria de construção civil, matérias de finanças. Tenho aqui um conflito sobre um financiamento internacional. Eu tenho, no âmbito da arbitragem, a possibilidade, as pessoas têm a possibilidade de escolher um árbitro especialista na área de finanças internacional. E uma nota, professor, angolano ou estrangeiro. Angolano ou estrangeiro. Ou seja, não tem o limite da nacionalidade, nem a o lista, ter concorrido não, por via a lista de árbitros do Harmonia inclui angolanos, inclui brasileiros, portugueses, cabo-verdianos, macauenses, franceses, etc, etc. O que significa que você pode ter aqui árbitros de primeira linha. E mais, você vai ter uma sentença, se não fixar prazo, dentro de 6 meses no máximo. Exato.
Ou se você quiser fixar um prazo mais curto, isto custa alguma coisa. Isso tem que custar alguma coisa. Mas tranquiliza as pessoas que os honorários do Harmonia são inversamente proporcionais ao valor da causa. Não é uma percentagem fixa sobre o valor. Não. Quanto mais alto é o valor da causa, menor é o valor dos honorários. Há uma percentagem sobre o funcionamento administrativo do centro e os honorários. E com uma vantagem, note, com uma vantagem. Deixa de haver aqui aquela negociação, para não dizer negociata, entre os árbitros e as partes. Olha, eu vou cobrar 300 mil, mas se me deres 250, não, deixa de haver, porque as partes, ao virem para o centro, sabem de antemão quanto é que lhe vai custar esse processo. Não são os árbitros que lhe vão fixar os honorários. Nem você vai pagar aos árbitros honorários. Não. É o centro que, de acordo com a sua tabela pública, conhecida, vai fixar os honorários, o modo de pagamento, recebe esse honorário e paga aos árbitros, aos mediadores. Eu acho que há toda vantagem nisso. E com isso, os tribunais estatais passam a cuidar das coisas que têm mais impacto político-social. E todos juntos fazemos com que a justiça seja, o acesso ao direito e a tutela jurisdicional efetiva seja um facto em Angola. Portanto, é preciso tirarmos, eu conheço alguns colegas meus, arbitragem para os ricos. Não é nada disso. Por isso, doutor Godinho, muito obrigado. Abri-me a corda, do fundo do coração, por esta visita, por estas palavras. Quero que saia daqui convencido que o nosso compromisso continua firme e é irrevogável relativamente à nossa contribuição para a modernização e, digamos, da justiça e do direito no nosso país. Não basta só ser célere, é preciso ser moderno. E não basta dizer que todos os cidadãos têm direito à justiça. É preciso que a justiça vá de encontro ao cidadão. Esta é que é a nossa filosofia, essa é que é a nossa maneira de pensar e agir. Por isso, conte connosco e, se fosse noutros tempos, dávamos aqui um grande abraço. Mas como não é possível, fazemos somente assim. Muito obrigado. Conte connosco. Obrigado. Muito obrigado.